dos nossos serviços. Nós somos o Centro Social Paroquial da Vera Cruz. Eu não consigo, aqui. Nós temos várias respostas sociais, temos uma creche, um pré-escolar, um centro de atividades tempos livres, uma casa-abrigo, um centro de apoio familiar e aconselhamento parental, um projeto de alternativas que intervém com crianças e jovens em risco, um gabinete de inserção profissional e o nosso serviço que é o CLAIM de Aveiro, que é o Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes. Temos como missão a promoção da qualidade de vida da comunidade através destas respostas, como visão ser reconhecida como uma IPSS referência, pioneira na implementação de práticas educativas e sociais de qualidade, e os nossos valores são a procura do bem comum, o respeito e a abertura ao outro, a justiça e a equidade, o trabalho em equipa e entre a ajuda, o profissionalismo e o rigor. Pronto, a nossa equipa do CLAIM de Aveiro é constituída pela nossa coordenadora, a Paula Hipólito, e por mim, que sou a Filipa, o meu colega Rui Santos, que está aqui presente, e o João Henriques, que hoje não vai poder estar connosco. Temos como objetivo a informação e apoio para a legalização, reagrupamento familiar, nacionalidade, marcações online no FCEF e consulados, educação, segurança social, saúde, retorno voluntário, entre outros assuntos que apresentem dificuldades para a integração. Temos um CLAIM itinerante que presta estes serviços acima descritos numa lógica de proximidade, em territórios parceiros, nomeadamente em Ilha e em Vagos. Temos um CLAIM especializado, que é o CLAIM social, que é uma resposta mais especializada ao nível social, através de estratégias de intervenção social na promoção da autonomia dos nacionais países terceiros, assumindo um papel mediador na relação entre o migrante e os diferentes serviços. Nós temos organizado este ciclo de sessões, que temos aqui algumas pessoas que já têm vindo a participar. Temos como objetivo informar e esclarecer os migrantes sobre temáticas de interesse e ainda disponibilizar informações e esclarecimento aos técnicos que de forma conexa trabalham com os migrantes. Através destas diversas ações serão abordados diversos temas que foram identificados no diagnóstico realizado no decorrer dos projetos anteriores, em particular as questões associadas ao racismo, xenofobia, imigração ilegal e empregabilidade nas áreas de educação, emprego, cultura, entre outros temas. Estas sessões têm decorrido com a cadência de uma sessão por semana e fomos abordando diferentes temas relacionados com a lei de estrangeiros, a lei de nacionalidade, empregabilidade, acesso ao Serviço Nacional de Saúde e a expressão cultural do migrante ou o acesso à educação. Temos previstas a realização de outras atividades, nomeadamente 2 exposições fotográficas, 3 filmes documentários e um livro de contos sobre percursos migratórios e 2 festas interculturais. Em todo o projeto pretendemos promover o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião, conforme os princípios fundamentais inscritos na Declaração Universal dos Direitos do Homem. No fundo, o objetivo central desta componente, destas atividades, consiste na promoção da integração do migrante numa perspectiva de enriquecimento mútuo, migrantes e sociedade de acolhimento. Esta abordagem concretiza-se na definição de estratégias que promovam a formação de um agente de mudança com sentido crítico e reflexivo, com sentido de responsabilidade social e de cidadania, capaz de participar ativamente no seu processo de integração. Pretendemos que o migrante assuma assim um papel ativo na mudança social objetivada, sendo que nós, a equipa técnica, tendo em conta a nossa experiência e formação profissional, assumimos um papel de facilitador de todo o processo. Eu vou passar, antes de mais vou agradecer novamente ao Dr. Luís Simões e vou-lhe passar a palavra. Muito obrigada, Dr. Luís. Muito obrigado também, doutora Filipa. Eu quero agradecer o meu nome próprio e da diretora do Centro Local de Baixo Voga da ACT, que aqui de algum modo represento, o convite que nos foi formulado pelo CLAIM, naturalmente na pessoa da doutora Filipa e do Dr. João Henriques e também do Dr. Rui Santos, que também teve aqui um papel relevante no que respeita ao apoio para a sessão. É com todo o gosto que partilhamos
esta informação, digamos, com uma população que é particularmente vulnerável e em que, naturalmente, a informação diz designadamente sobre as questões relativas aos direitos e deveres no trabalho, assume uma dimensão algo estratégica, porque é muito difícil, é muito problemático o exercício pleno de direitos sem um conhecimento adequado daquilo que são as disposições legais que regulam as relações laborais. E, portanto, isto de parte a parte, quer por parte dos empregadores, mas também, sobretudo, por parte dos trabalhadores, que neste aspecto estão mais, de algum modo, sempre mais desprotegidos, se quisermos. E, portanto, é com todo o gosto que contribuímos para uma melhor informação sobre aquilo que são os direitos e deveres no âmbito da relação laboral. Eu queria só dar duas ou três notas prévias, que é a apresentação que eu a seguir vou comunicar está só dirigida a domínios que pelo menos eu, na preparação, entendi que talvez sejam mais relevantes no contexto das relações de trabalho e que suscitem maior preocupação e maior necessidade de informação aos destinatários, aos trabalhadores migrantes, aos estrangeiros, e, portanto, ela assenta basicamente no Código de Trabalho, deixando já aqui digamos, uma consideração que é fundamental, que é, o que eu vou falar tem só a ver com o Código de Trabalho. Digamos que é aquilo que são disposições gerais sobre as relações laborais. Mas depois isto, em termos práticos, tem que se conciliar tudo aquilo que... uma grande parte daquilo que eu vou dizer tem que se conciliar com aquilo que são as disposições dos contratos coletivos de trabalho, os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. E o que é isso? E são as disposições que são negociadas diretamente entre os representantes dos empregadores e os representantes dos trabalhadores, sindicatos, designadamente, dos diferentes setores. Isto é, temos contratos coletivos de trabalho para a construção, para a hotelaria, para o comércio, enfim, para a generalidade das atividades. E, em regra, as disposições desses contratos coletivos de trabalho estabelecem tratamentos mais favoráveis do que aqueles que resultam só apenas da lei geral. Portanto, eu vou assinalando também, ao longo da comunicação, vou assinalando os aspectos que são mais relevantes, em que as referências, se calhar mais importantes, situam nos contratos coletivos de trabalho. Por outro lado, também queria só anotar que a apresentação que eu vou comunicar vai ser distribuída, vai ser disponibilizada a todos os participantes. Porquê? Porque eu tive a preocupação de construir a apresentação propiciando a maior quantidade de informação possível, se bem que, naturalmente, por limites de tempo, nesta sessão não vamos exaustivamente falar tudo aquilo que está nos diapositivos, mas que há muita coisa que depois vão ter oportunidade, disponibilizando-se a apresentação, de consultar, enfim, e depois para melhor, digamos, assimilarem, ou para terem um melhor entendimento sobre tudo o que se vai falar. Eu agora, seguidamente, ia então começar a apresentação. Ora, está. No modo de apresentação, muito bem. Desde logo, ia começar por falar com aquilo que são direitos fundamentais. São fundamentais porque são básicos. Enquadram tudo o que vamos falar a seguir. Porque quando se fala de igualdade de tratamento de trabalhador estrangeiro, que é uma disposição do Código de Trabalho, do artigo 4º, o que é que isto assegura, ou de algum modo vincula, que é, sobretudo, os empregadores, é que o trabalhador, qualquer trabalhador que exerça uma atividade de estrangeiro ou apátrida, que exerça uma atividade em território português, goza dos mesmos direitos e está sujeito aos mesmos deveres de qualquer trabalhador de nacionalidade portuguesa. Portanto, isto é uma questão claramente de enquadramento. Tudo o que vamos falar depois é tão válido, diria eu, para os trabalhadores estrangeiros como para os trabalhadores de nacionalidade portuguesa. A seguir vamos falar de direitos que se aplicam em função justamente desta exigência básica de ter que haver um tratamento igual. Também no que respeita ao acesso ao próprio emprego e relativamente às condições de trabalho, à formação, à promoção e à carreira profissional, às condições de trabalho, etc., também está assinalado no Código um princípio de igualdade, que é garantido também aos trabalhadores estrangeiros, isto é, proíbe-se aqui
que qualquer empregador possa prejudicar ou privar de qualquer direito qualquer trabalhador em razão ou em função da sua nacionalidade, da sua origem étnica ou raça, do território de origem, da língua ou outros, a religião, sexo, etc. E, portanto, e depois, é evidente que isto, de algum modo, estes direitos, estes princípios fundamentais, enquadradores, também está associado a uma proibição de discriminação. Isto é, tem que haver um tratamento favorável, ou um tratamento igual para todos, e se tem que haver esta igualdade no acesso ao emprego e no trabalho, naturalmente é proibida, também por uma disposição genérica do Código, do artigo 25, a discriminação em razão daqueles fatores que referimos, quer de facto da nacionalidade, da origem, raça, etc. E, portanto, é inválido todo o ato que o empregador possa assumir e possa protagonizar no sentido de, em função em consequência da rejeição ou submissão a um ato discriminatório. Portanto, isto é bom, fique ciente. Isto são princípios básicos. De facto, nós vamos olhar depois as coisas em pormenor, mas, no fundo, de algum modo, são a concretização, correspondem a uma concretização de todos estes princípios nos diferentes domínios que vamos falar. E há uma questão logo básica, que é a questão do contrato de trabalho. Enfim, eu de facto, a indicação que tinha é que não, enfim, de facto, não estou muito preparado para abordar o processo da legalização de uma forma mais abrangente, no que tem a ver com outras entidades que têm naturalmente aí uma responsabilidade também relevante, como o CEF e outras. Vou só falar mais das questões mais diretamente relacionadas às competências da ACT no domínio do trabalho. E há uma questão que é básica tanto para trabalhadores estrangeiros como para trabalhadores nacionais. Isto é, a legalização da pessoa a partir do momento em que é admitido ao trabalho é uma condição, é um requisito fundamental para se poder usufruir da proteção social que está associada à legalização e que decorre, aliás, que exige essa legalização. E, portanto, é bom que retenham desde logo, ainda que vamos ver a forma que isto vai ter, mas desde logo que a admissão de qualquer trabalhador ao trabalho tem que ser comunicada à Segurança Social num prazo que, em princípio, deverá ser nas 24 horas anteriores ao início do contrato ou nas 24 horas subsequentes, por motivos fundados e justificados. E dessa comunicação de admissão, deve ser entregue uma declaração ou cópia ao trabalhador. Ora, muitas vezes o que acontece, e isso é um fenómeno, enfim, infelizmente ainda de algum modo tem uma dimensão significativa em Portugal, que é o designado trabalho não declarado, com certeza já ouviram essa expressão. O que é que muitas vezes se passa, quer com trabalhadores estrangeiros, quer com outros, nacionalidade portuguesa? Muitas vezes as pessoas são admitidas, enfim, a necessidade também do trabalho e do rendimento que dele provém, muitas vezes leva-as a contemporizar com atrasos na legalização, na documentação, na comprovação da legalização da situação. E muitas vezes o empregador, também por interesse próprio, ou por propósito ou não, vai diferindo no tempo esse período para legalização das pessoas. E o que acontece é que, nas situações, esta admissão tem que ser comunicada quer pelo empregador, mas também pelo trabalhador. E, portanto, o conselho que nós damos sempre, porque o modo de prevenir melhor o trabalho não declarado, é também o próprio trabalhador colocar uma exigência relativamente à comprovação da sua legalização. Porque sem isto é difícil. Naturalmente, na questão até porque a verificação depois exige presencialidade por parte da ACT, e, portanto, é problemático se a pessoa entra em fevereiro de um ano e a pessoa nos coloca um pedido de intervenção para intervirmos relativamente à situação de trabalho ilegal passado meio ano, a intervenção já não vai produzir o resultado esperado, que se podia esperar. Porquê? Porque o que garante a comprovação designadamente documental da legalização é o cumprimento destas obrigações básicas de comunicação à admissão à Segurança Social e de existência de um contrato de trabalho. Naturalmente, no caso dos trabalhadores estrangeiros, como o contrato de trabalho, digamos, em geral, não tem que ter forma escrita, mas no caso dos trabalhadores estrangeiros, ele tem que ter forma escrita, obrigatoriamente. O que quer dizer que isto deve ser também uma exigência que se deve colocar, até porque isto depois prende-se com os outros aspectos da legalização. O que depois vai ter que ser comunicado, esse contrato de trabalho, através da nossa página na internet, na página da ACT,
o empregador vai ter que comunicar o contrato de trabalho de qualquer trabalhador estrangeiro que admita ao seu serviço. E, portanto, isso por aí também pode funcionar e tem que funcionar como uma garantia. Quer dizer que enquanto não tivermos isto tudo comprovado, quer a comunicação da admissão, quer a comunicação do contrato da ACT, as pessoas correm algum risco de alguma desproteção. E, portanto, é conveniente estarem alertados desde logo para isso. O contrato celebrado com o trabalhador estrangeiro, para além daquilo que são as menções que têm que constar de qualquer contrato feito com qualquer outro trabalhador, tem que conter saberão também, a identificação e o domicílio das pessoas que poderão ser beneficiárias de pensão em caso de morte por acidente de trabalho ou por doença profissional. É uma circunstância muito específica que tem a ver com, digamos, com o facto de permanecerem no país e serem estrangeiros. E, portanto, é evidente que o contrato não depende sempre de forma escrita, mas isto não vamos falar muito disso, daquilo que não depende de forma escrita, porque não é muito relevante. Com os trabalhadores estrangeiros ele tem que ter sempre forma escrita, mas há contratos que não carecem disso. Quanto ao período experimental, ele é válido para qualquer trabalhador, naturalmente, isto está estipulado, é 90 dias em geral. Nos contratos a termo ou a prazo, com a designação mais vulgar, é 30 dias para contratos que durem pelo menos 6 meses, ou mais, e 15 dias para contratos com duração inferior a 6 meses. Estes são os períodos experimentais que a lei estabelece para os contratos de prazo. Durante este período experimental, mas este período experimental muitas vezes é mal entendido, porque o período experimental não corresponde a nenhum período ainda sem legalização. O próprio período experimental já é um tempo de execução do contrato, mas em que a pessoa já tem que ver a sua situação legalizada, desde o dia em que entra e começa a trabalhar, mesmo no âmbito ainda ou no decurso do período experimental. E muitas vezes os empregadores escudam-se um bocadinho, um período experimental, quase que dando a entender que isso seria um período, ainda vai ver se a pessoa entra, se é admitida, se não é admitida. Isso é uma completa falsidade, porque há uma obrigação de legalização da pessoa desde o primeiro dia em que a pessoa presta trabalho. E durante este período experimental, qualquer das partes pode denunciar o contrato e pode fazê-lo cessar por sua iniciativa e sem necessidade de alegar nenhum motivo na justa causa. Portanto, a pessoa é livre, tanto o trabalhador se pode, digamos, fazer cessar o contrato, como o empregador o pode fazer, e sem qualquer limitação ou necessidade de justificação. Há circunstâncias especiais no contrato a termo incerto, que depois também vamos ver adiante. Quanto a deveres genéricos do empregador, eles de algum modo, se virem aí o que está aí escrito, de algum modo correspondem a alguns aspectos que todos nós temos intuídos, não é? Todos nós, enfim, temos noção de quais é que são os deveres em abstrato, não é? Em concreto, eles no fundo correspondem a isso, isto é, um tratamento que o empregador deve ter de respeito e de tratamento do trabalhador com urbanidade e probidade, e, portanto, deve-se abster de quaisquer comportamentos que possam afetar a dignidade do trabalho, através de atos discriminatórios ou intimidatórios, ou hostis, ou humilhantes, designadamente o assédio, que é uma figura hoje muito, enfim, muito que temos visto aí mais conhecida das pessoas, e que, na verdade, tem vindo a ter algum crescimento em função de muitos aspectos que não importa aqui discutir, mas pronto, é a questão do assédio, para além de outras. O pagamento pontual da retribuição é um dever naturalmente normal. O empregador tem que proporcionar boas condições de trabalho, no aspecto físico e mental, e este aspecto mental é cada vez mais relevante, justamente pelas novas formas de organização de trabalho e de organização da produção, e por aquilo que nós vimos a percepcionar em termos dos problemas de saúde associados ao trabalho. Tradicionalmente tínhamos uma prevalência grande das lesões de nível musculoesquelético, um maior problema de saúde ocupacional, pelo menos na Europa. Hoje, o stress profissional e o risco, e portanto com esta dimensão psicossocial dos riscos, estão-se a tornar quase, e é possível que na próxima década venha a ser esse o principal problema de saúde no trabalho. Depois, a prevenção de riscos de acidentes, isto faz-se muito também pela informação e pela formação, para além de outros aspectos. E depois, em termos documentais, o empregador está obrigado a manter um registro atualizado, com a identificação da pessoa, com a morada, com o tipo de contrato, com a categoria, com as promoções, com a retribuição,
que corresponde, com as datas de início e do termo dos períodos de férias em cada ano e com as faltas que impliquem perda de retribuição. Especificamente em termos do assédio, isto é digamos, é uma legislação mais recente, correspondeu a uma alteração feita em 2019, que estabeleceu que qualquer empregador está obrigado a adotar códigos de boa conduta para prevenção e combate ao assédio no trabalho. Desde que a empresa tenha pelo menos 7 trabalhadores, há a obrigação de construir, de elaborar o código e de o divulgar por meio adequado para que ele seja dado a conhecer a todos os trabalhadores. E depois há aqui uma circunstância muito especial que ainda não se faz muito uso, mas que provavelmente vir-se-á fazer uso proximamente, que é, sempre que haja conhecimento, sempre que o empregador tenha conhecimento de alegadas situações de assédio, não é preciso situações comprovadas de assédio. Basta haver indícios e qualquer trabalhador está em condições de, por exemplo, estar numa empresa, de comunicar à direção dessa empresa que há indícios de assédio, identificar, digamos, quem são os autores do assédio, e depois, nessa circunstância, e a partir do momento em que haja conhecimento, o empregador está obrigado a adotar um procedimento disciplinar, desde logo. Instaura um procedimento disciplinar para averiguar da responsabilidade pelo assédio. Portanto, isso as pessoas ainda não farão muito uso disso, já começa a haver muitos pedidos, e tem havido, já é algo vulgar, os pedidos de intervenção à ACT por assédio, mas um primeiro espaço, digamos, para o exercício de alguma reparação, digamos, que seja devida, ou para fazer cessar o assédio, é também procurar a responsabilização disciplinar assumida pela própria empresa, relativamente àqueles que possam estar a assediar trabalhadores nos seus locais de trabalho, e que sejam os trabalhadores também da empresa. Quanto aos deveres de trabalhadores, também, enfim, acho que em regra são conhecidos. A mesma perspectiva de respeito e de tratamento com urbanidade, quer do empregador, quer dos superiores hierárquicos, quer de outros colegas, quer de outras pessoas até que tenham algum tipo de relacionamento comercial, ou seja o que for, com a própria empresa. Depois comparecer aos serviços com assiduidade, participar em ações de formação profissional, com diligência, muitas vezes ainda há alguma resistência em termos culturais instalada à volta da formação profissional, ainda não é olhada muito como valorizada, digamos, na perspectiva quer do desempenho profissional, quer em termos do alargamento de competências pessoais, na perspectiva até da empregabilidade, e, portanto, as pessoas ainda mantêm alguma resistência, sobretudo quando as ações são programadas para fora do período normal de trabalho, o que a lei também permite, e aliás até há mínimos, vamos falar a seguir, há mínimos anuais de formação a proporcionar pelo empregador aos trabalhadores, que são obrigatórios. E depois, cumprir ordens e instruções. Há aqui um aspecto que é muito relevante, que é no que tem a ver com a segurança e saúde no trabalho, por razões óbvias. Quando falamos de segurança e saúde no trabalho, estamos a falar de valores fundamentais subjacentes. É a vida, é a saúde dos trabalhadores e, portanto, isso, sem dúvida, exige, naturalmente, desde logo que haja prescrições, instruções, e depois que elas sejam cumpridas, que sejam divulgadas, que sejam dadas a conhecer às pessoas e que elas as cumprem. Depois, guardar lealdade ao empregador, isto concretiza-se acerca da impossibilidade do trabalhador não dever divulgar informações relativas a tudo o que tem a ver com a empresa, em geral, ou colocar-se numa posição de eventual concorrência com a empresa, etc. A perspectiva de cooperação para a melhoria da segurança do trabalho, e depois este dever de obediência a ordens, digamos, não tem só a ver com um dever perante o empregador, mas pode também ter a ver com perante chefias, superiores hierárquicos, nos quais o empregador tenha delegado essa capacidade ou essa atribuição de funções. Depois, temos aqui uma disposição do Código de Trabalho que estabelece aquilo que se designa como as garantias e, no fundo, assinala proibições. O que é que o empregador não pode fazer? E então temos aqui, no sentido mais genérico, opor-se a que o trabalhador exerça os seus direitos, isto é, poder estar impedido de despedir alguém ou de lhe aplicar qualquer sanção ou tratamento menos favorável em função do exercício desses direitos.
Isto é uma questão, enfim, é facilmente compreensível em termos práticos, enfim, há alguma dificuldade em operacionalizar isto, mas de qualquer modo, isto é, imaginemos que a pessoa tinha colocado uma denúncia contra a empresa, a propósito de qualquer coisa, é evidente que ela deve ser objeto de sigilo, vamos também falar disso adiante, mas a partir do momento em que a situação seja tratada, o empregador está impedido de, em função disso ou por causa disso, adotar qualquer tipo de procedimento deste género, despedir ou sancionar o trabalhador. Depois, não deve estar proibido também de obstar injustificadamente à prestação efetiva de trabalho. Isto é uma área também delicada. Isto tem ligação também ao assédio, um bocadinho, e tem-se assistido a muitas situações deste tipo. Isto é, em situações de conflitos, de conflitualidade entre trabalhadores e empregadores, ou seja, por que razões for, muitas vezes o empregador abusa um bocadinho e coloca a pessoa até no limite, sem prestar trabalho. Ora, o trabalho, naturalmente, que por parte no que respeita ao empregador, ele deve encará-lo como também, não só um direito do trabalhador, mas também um dever do trabalhador e um direito. Portanto, é evidente que a pessoa não pode ser impedida de prestar efetivamente o trabalho em nenhuma circunstância. E, portanto, isto corresponde depois ao quadro sancionatório, enfim, por eventual violação deste tipo de garantias, e tem suscitado alguma frequência, situações que têm sido objeto de ação inspectiva. Tem havido fenómenos deste tipo. A diminuição da retribuição, a não ser em casos muito particulares, assim como a mudança de trabalhador para a categoria inferior, exigem sempre a concordância do trabalhador e têm que ser previamente autorizadas pela ACT e fundamentadas de modo adequado que favoreça essa autorização. E depois também, um bocadinho para finalizar, fazer cessar o contrato e readmitir o trabalhador. Por vezes pode haver fenómenos deste género, em que se faz cessar o contrato e depois se volta a readmitir o mesmo trabalhador. E com o objetivo, com o propósito de o prejudicar, justamente naquilo que são direitos que decorreriam da antiguidade da prestação de trabalho já anterior. E, portanto, isto também está vedado ao empregador fazer. Em termos da formação, eu diria só que está estipulado o mínimo de 40 horas de formação por ano. No caso dos contratos a termo, por um período igual ou superior a 3 meses, este número de horas é proporcional ao tempo de duração do contrato. Portanto, as 40 horas correspondem a um ano, se forem 3 meses correspondem a um quarto, etc. Há um período em que a empresa pode gerir essa oferta de formação, que é um período normalmente de 2 anos. Isto é, não quer dizer que tenha sido as 40 horas em cada ano, pode, por exemplo, programar 30 horas para um ano e 50 horas para um ano subsequente, ou ao contrário, de outro modo, mas nesse ciclo dos 2 anos deve ser garantida, digamos, a formação na medida correspondente aos 2 anos. Quando isto não é garantido às pessoas, não é disponibilizada esta formação nesta medida, digamos, isto confere um crédito de formação aos trabalhadores que eles próprios, a partir daí, podem utilizar para a formação por sua iniciativa, identificando oferta que esteja disponível, sem qualquer encargo para o trabalhador, e em que basta comunicar ao empregador com 10 dias de antecedência para poder exercitar ou utilizar esse crédito. As horas de formação, como se diz, é referenciado ao período normal de trabalho, confere o direito à retribuição, conta como tempo efetivo de trabalho. E como vamos ver, o conteúdo também importa só assinalar, de um modo geral, quer aquela que é propiciada pelo empregador, quer aquela que pode ser, digamos, frequentada por iniciativa do trabalhador quando esteja a beneficiar de um crédito de formação que o empregador não realizou. Os domínios em que deve assentar, deve ser, por um lado, alguma em matérias que tenham afinidade com a própria atividade da pessoa, não é? Ou em domínios transversais, no caso de ser por escolha do trabalhador, abrangendo o domínio das tecnologias de informação e de comunicação, da segurança e saúde e da língua estrangeira. Portanto, o trabalhador, para utilizar o crédito de formação, pode ir para além de formação não só dirigida ao posto de trabalho, à atividade que tem, mas a estes domínios.
Em termos da cessação de contrato, o efeito que daqui decorre, relativamente à formação que não foi atempadamente propiciada ao trabalhador fornecida, é que isto constitui um crédito, que depois, na cessação de contrato, se traduz num valor correspondente ao número de horas que deixou de ser fornecido pelo empregador, que não foi fornecida, essa formação, e, portanto, isto depois corresponde a um valor de número de horas e, em função do salário hora. Se a pessoa tinha um determinado salário hora, e se há um crédito de 120 horas, por exemplo, é uma questão de... Aliás, depois também há um simulador no nosso site que permite calcular, digamos, pelo menos de modo indicativo, aquilo que seja a compensação pela formação que não tenha sido disponibilizada. Em termos das modalidades do contrato, há diversos contratos de trabalho. Vamos só falar aqui muito resumidamente do contrato de trabalho a termo, que é o mais vulgar, digamos, para além das situações de contrato de trabalho por tempo indeterminado. Vamos lá ver, o contrato por tempo indeterminado, no caso de servidores estrangeiros, também pode ser passado a escrito. Ele tem que ser passado a escrito só por ser estrangeiro. Se for um nacional, o contrato por tempo indeterminado, que se designa como a pessoa fica com um vínculo efetivo e permanente, ele não tem que ter forma escrita, mas isso não impede que o trabalhador estrangeiro possa ser contratado por tempo indeterminado, sem ser com um prazo determinado. O que tem é que ter, nessa circunstância, a forma escrita e, como já vimos atrás, o período experimental é diferente, porque são 90 dias o período experimental em geral. Estes contratos de trabalho a termo só podem ser contratados, só podem ser celebrados para satisfação de necessidades temporárias, por isso é que chamam contratos a termo ou a prazo. O que quer dizer que dos contratos deve constar, desde logo, qual é o motivo que justifica a admissão a termo, sob pena, se isso não estiver lá expresso, digamos, e a relação entre o motivo invocado e o termo que é estipulado, o termo da duração inicial do contrato, sob pena disso poder ser tido como convertido em contrato sem termo. Quer dizer, o tal contrato, digamos, de efetividade, na falta na omissão, digamos, dessa justificação para a sua celebração. Os limites atualmente fixados estão nos 2 anos, a situação de contrato a termo não pode perdurar para além de 2 anos e para além de 3 renovações. No caso dos contratos a termo incerto, que é uma modalidade um bocadinho diferente, porquê? Porque o termo certo, a pessoa celebra um contrato com uma duração inicial de 6 meses, por exemplo, ou de 1 ano. É evidente, se for de 6 meses, ele pode ter acaba por ter as 3 renovações e vai atingir os 2 anos. Mas se o contrato inicial for por 1 ano, ele só vai renovar uma vez. Porque após a segunda, ou o empregador ou o trabalhador o fazem caducar, ou cessar, quando atinge os 2 anos, após uma renovação, ou então já não há mais renovação possível e, portanto, porque se atingiram os 2 anos e a pessoa passa a ter um vínculo definitivo ou efetivo à empresa. No contrato a termo incerto, esse termo não é estipulado em concreto. Pode ser, sei lá, é usual, por exemplo, na construção, no setor da construção. Porquê? Porque não se sabendo bem quanto tempo é que vai durar, por exemplo, a obra, e portanto, não é fixado um termo concreto. E, portanto, a obra vai ocorrendo e depois, nas situações, e já vamos ver adiante como é que depois a caducidade pode ser invocada. Porque enquanto que no termo certo sabes qual foi o termo estipulado e desde que qualquer uma das partes comunique uma determinada antecedência, o contrato cessa, no contrato a termo incerto tem a ver com a duração previsível ainda da situação que justificou a sua celebração. Bem, para além disso, vamos só abordar aqui o contrato de trabalho a tempo parcial de uma forma muito resumida. Isto é, a pessoa pode ser contratada a tempo parcial, com um horário reduzido relativamente àquilo que seria o tempo completo de trabalho. Mas isto não lhe cerceia os direitos, não lhe limita os direitos, porque a pessoa vai ter naturalmente, por exemplo, em termos de férias, vai ter os 22 dias úteis de férias na mesma. Só que o que é que vai receber como retribuição nessas férias? Vai só receber a proporção da retribuição relativa ao tempo parcial e não ao tempo completo, como é óbvio. Mas quanto aos direitos no seu essencial, eles são praticamente os mesmos, na medida sempre, na proporção, digamos, do tempo de trabalho que é contratualizado. Em termos agora falando do tempo de trabalho, isto também estas menções que eu vou fazer são menções gerais. Depois
são muito objeto dos tais contratos coletivos de trabalho. Depois há formas diferentes, em regra, por exemplo, a redução dos horários de trabalho. Hoje o limite que conhecemos é de 8 horas diárias e 40 horas semanais, são os limites que estão definidos no Código, mas, por exemplo, por via de um contrato coletivo de trabalho de qualquer setor, pode ser negociado um horário de trabalho mais reduzido, e ele é aplicável e é exigível às entidades empregadoras que integrem esse setor de atividade. Mas, portanto, estava eu a falar dos limites, são estes, que estão definidos, 8 horas diárias e 40 horas semanais. Quanto a intervalos de descanso, a lei geral, o Código de Trabalho, obriga ao intervalo de descanso que não deve ser nem inferior a 1 hora, nem superior a 2, de modo a que as pessoas não prestem mais que 5 horas de trabalho consecutivo. Quando há uma organização do tempo de trabalho em turnos, as pessoas, do modo geral, têm direito a um período de 30 minutos para a refeição, mas este período, na medida em que se mantém um dever de vigilância e de acompanhamento do trabalho, conta como tempo de trabalho, e este período, esta 1 hora, digamos, mínimo de intervalo de descanso, pode ser reduzido ou excluído por acordo com os trabalhadores e também mediante uma autorização específica da ACT. Por outro lado, qualquer trabalhador também tem direito a um descanso de 11 horas entre o termo do trabalho num dia e o início do trabalho no dia seguinte. Entre jornadas há sempre direito a um descanso de 11 horas. Quer dizer que o empregador está obrigado a, quando fixa um horário de trabalho, a levar em conta também este aspecto. Quanto ao descanso semanal, a lei geral só confere o direito a um dia de descanso semanal, em regra ao domingo, e com descanso semanal obrigatório. Mas a generalidade dos contratos coletivos de trabalho dos diferentes setores estabelecem um direito que vai para além deste. Em regra, 1 dia e meio, 2 dias por semana. E, portanto, nesta circunstância, esse descanso semanal que vai para além do descanso semanal obrigatório de um dia, designa-se como descanso semanal complementar. Também há, hoje em dia, algo vulgarizado, o recurso ao banco de horas, que com certeza já ouviram essa referência e conhecerão um bocadinho os contornos disso. O que é que isto propicia? Isto propicia uma flexibilização do horário de trabalho. O empregador pode, por via de um projeto que elabora, que depois fica à consideração, é dado a conhecer aos trabalhadores abrangidos, podem ser os trabalhadores de uma empresa no seu conjunto, ou de uma secção só, por exemplo, de uma ou de outra secção, pode fazer um projeto no sentido de estabelecer este banco de horas, que depois tem que sujeitar a um referendo dos trabalhadores. Isto é, os trabalhadores vão analisar o projeto e vão ver se concordam ou não com ele. E se o empregador conseguir obter pelo menos 2/3, mais ou menos são 65%, de concordância, de número de trabalhadores que concordem com o projeto, ele pode aplicá-lo a todos os trabalhadores, ou da empresa, ou da unidade, ou da secção a que ele era dirigido. Nestas circunstâncias, o período normal de trabalho pode ser aumentado até 2 horas diárias. Estávamos a falar há um bocadinho das 8 horas, portanto pode ir até 10 horas diárias e até 50 horas por semana. Mas o que é que vai acontecer? Vai ter que se considerar um período de referência, que, na falta de alguma indicação de algum contrato coletivo de trabalho, vão ser 4 meses. Quer dizer que neste período de 4 meses, as pessoas vão ter períodos em que podem atingir estes limites, 10 horas por dia, 50 horas por semana, mas depois vai ter que haver outros, dentro destes 4 meses, vai ter que haver outros períodos em que tem uma redução na mesma medida. Isto é, podem, por exemplo, só ter 6 horas diárias e, portanto, não atingirem as 50 horas por semana, de modo a que, em termos médios, fazendo a média do tempo em que trabalham a mais e com a compensação do tempo que trabalham a menos, noutros períodos, dentro dos 4 meses, a média não exceda nunca as tais 40 horas que falamos, que é o limite em termos da duração média semanal. Enfim, o trabalho suplementar, pronto, também está limitado, de algum modo, há um limite de 2 horas num dia normal de trabalho, não deve ir para além disto. E o número de horas igual ao período normal de trabalho, quando seja em dias de descanso ou feriados, quando for trabalho suplementar destinado para ser prestado nestes dias, e pode ir até à totalidade da duração diária.
Mas depois também há limites anuais em função da dimensão da empresa. Isto confere normalmente direito a acréscimo. Estes acréscimos que vocês veem aqui referenciados são acréscimos que são estabelecidos pelo código, portanto 25% na primeira hora e dia útil normal, mais 37,5% nas horas subsequentes, nas horas que seguem à primeira para além do termo do período normal de trabalho, e 50% em dia de descanso semanal ou feriado. O que é que acontece? Em regra, a generalidade das convenções coletivas, dos contratos coletivos de trabalho, estabelecem acréscimos superiores a estes. E é muito vulgar vermos estes acréscimos quase duplicados, em termos digamos, do que está negociado para os diversos setores, através das convenções coletivas aplicáveis. Há um descanso compensatório previsto na lei geral quando, se a pessoa vai prestar trabalho suplementar num dia de descanso semanal obrigatório, então, nessas circunstâncias, para além desse acréscimo de retribuição, tem direito ainda a gozar um dia nos 3 dias seguintes, como descanso compensatório, para além do acréscimo. Tem que receber o acréscimo relativo ao trabalho prestado e ainda tem o descanso compensatório. Quanto ao trabalho em dia feriado, regular, eu pus ali regular por uma razão, é porque há pessoas, como sabem, que estão ao serviço de atividades que estão dispensadas da obrigatoriedade de encerrar. Por exemplo, as empresas que laboram em elaboração contínua, por exemplo, como vemos aqui no comércio, em geral, em que, sei lá, nos centros comerciais, por exemplo, em que têm horários muito alargados, e que trabalham os 7 dias da semana, não quer dizer que cada trabalhador trabalhe. Os estabelecimentos é que podem estar abertos durante os 7 dias da semana e, portanto, quando o trabalho, apesar de ser regular, ser trabalho normal, prestado ao feriado, em feriado, porque, como sabem, essas pessoas têm as suas escalas de horários contemplando também o trabalho nos dias feriados. Não se distingue muito do trabalho nos outros dias, digamos, porque as folgas são rotativas, etc. Portanto, mas só pelo facto de ser trabalho em dia feriado, e apesar de ser normal, não ser suplementar, que não vai para além do período normal de trabalho, também confere direito a um acréscimo de retribuição, que nos termos do código é de 50% por cada hora, ou, neste caso um descanso compensatório na mesma medida. Se a pessoa no feriado trabalhava, o período normal de trabalho são 8 horas, foi trabalhar 4 horas no feriado. O que é que tem direito? Tem direito a um acréscimo de 50% relativamente a essas 4 horas, ou a um descanso compensatório de 4 horas. E, portanto, nessas circunstâncias, essa opção é do empregador, não é do trabalhador. O empregador é que, digamos, tem a opção ou por pagar o acréscimo de retribuição ou por conceder o descanso compensatório. Quanto ao trabalho noturno, em termos genéricos, variando também os contratos coletivos de trabalho, podem ter disposições de algum modo diversas destas. Considera-se noturno que é prestado, em termos, se não houver nenhuma previsão em contrário da convenção coletiva, das convenções coletivas aplicáveis aos diferentes setores, considera-se noturno o trabalho prestado entre as 10 da noite e as 7 horas da manhã do dia seguinte. Ora, este trabalho noturno é remunerado também com acréscimo. Por cada hora de trabalho prestada neste período noturno, as pessoas têm direito a oferir um acréscimo de 25% da retribuição normal, por hora. Em termos do tempo de trabalho, o controle, eu diria que as disposições das mais relevantes que pode haver e que, no fundo, são básicas para se poder controlar o cumprimento das obrigações quanto à duração de trabalho, têm a ver com estas duas questões. Uma é a mapa do horário de trabalho, isto é, haver um mapa do horário de trabalho que é conhecido, que é fixado no local de trabalho, que tem que estar num local bem visível, naturalmente para os trabalhadores, que não se for um estabelecimento comercial que tenha clientes, não tem que estar para os clientes, nem para o público em geral, tem que estar em um local visível para os trabalhadores. E haver deste mapa do horário de trabalho, isso desde logo é uma garantia de haver um documento que confirma qual é o horário de trabalho que está determinado ao trabalhador. Isto em termos do controle, designadamente pela ACT, é extremamente relevante. Porque na falta deste mapa, ou na falta de outra coisa que vem a seguir, que é o registro do tempo de trabalho, isto é, qualquer empregador, para além da fixação do mapa do horário de trabalho, que será o horário de trabalho que normalmente a pessoa cumpre, tem que cumprir, tem que ter um registro diário, permanente, do qual conste
a hora a que entrou, a que se iniciou o trabalho, a hora a que foi interrompido ao intervalo de descanso, a hora a que foi retomado após o intervalo de descanso e a hora a que a pessoa terminou o seu horário de trabalho. Porquê? Porque isto vai ser, sendo efetuado este registro, vai haver um documento, e a questão é mesmo esta, é haver documentos que comprovem só por si, quer o horário que normalmente está distribuído, está, digamos, determinado às pessoas, quer a prática diária desse horário. Porque na falta destes elementos, quer de um, quer do outro, o controle público através da ACT torna-se muito problemático. Porque nós não podemos só por si valorar testemunhos e, portanto, tudo aquilo que, em regra, nos procedimentos que adotamos, temos que nos socorrer em regra de documentos e de registros. Portanto, um conselho que também fica é não deixem de, enfim, se interessar por confirmar se de facto é feito este registro de tempo de trabalho diariamente. Porque a falta dele pode vir a redundar em prejuízo, por exemplo, nos casos em que há trabalho excessivamente, e há muitos casos em que as pessoas são chamadas a trabalhar muito para além do período normal de trabalho, e na falta deste registro é problemático sequer a possibilidade de virem a obter a devida reparação, o pagamento deste trabalho, quer por via da ACT, quer mesmo nos tribunais. Em termos de tribunais também é. Porquê? Porque os meios de prova não existem, quase, em termos documentais. Em termos testemunhais podem existir, mas, enfim, eles nem são muito valorados no tribunal, porque também há uma norma que o dispõe desse modo. Também o trabalho suplementar, este para além daquilo que é um registro também próprio, ainda que está contemplado no registro de trabalho geral, mas deve estar feito antes do início da prestação. O controle aqui está mais, pronto, havendo este registro, é mais, obtém-se mais facilmente meios de prova, porque se a pessoa tinha que trabalhar até às 5 horas numa empresa e a ACT faz uma intervenção às 18 horas, ainda não há registro, isso só por si já permite, digamos, utilizar um instrumento sancionatório que vai assegurar a reparação pelo tempo de trabalho prestado para além do período normal de trabalho e que não estivesse a ser registado, não é? E portanto, é tão importante como o registro normal, do outro tempo de trabalho em período normal de trabalho, e tem esta particularidade de ser exigível que seja antes do início, isto é, se a pessoa terminou às 5 horas, antes das 5 horas, e vai permanecer a trabalhar até às 7, por exemplo, antes das 5 horas deve ser feito o registro com a abertura, quando chega às 7 horas é feito o fecho do registro, e isto, nesta circunstância, isto tem que ser visado pelo próprio trabalhador. No termo, nas 7 horas, pelo caso que eu estava a dar exemplo, o trabalhador tem que visar esse, de modo a, no fundo, porque o seu registro está feito, ele tem a possibilidade de confirmar se o registro que está feito corresponde ao trabalho suplementar que prestou. Quanto a férias, também é outro domínio sempre relevante, também as questões, eu acho que legalmente não suscitam muitas dúvidas, mas de facto há muitas dúvidas que se colocam acerca das férias. Ainda que legalmente nos pareça que é matéria mais ou menos estabilizada. Isto é, a pessoa tem um período anual, tem direito a um período anual de férias de 22 dias úteis que se vencem no dia 1 de janeiro. É evidente que tem direito a uma retribuição correspondente a oferir nesse período, relativamente a esse período de férias, e que deve corresponder àquela retribuição que receberia se estivesse a trabalhar nesse período. Isto é, pode até não integrar só a retribuição base, mas outras prestações pecuniárias que tenham a ver com o modo de prestação de trabalho. Às vezes há algum tipo de prémios, as isenções do horário de trabalho, enfim. Há outras prestações que também podem ser aqui incluídas. E para além disso, há direito, como sabem, também a um subsídio de férias de igual montante, que deve ser pago antes do início do gozo das férias, ou antes do início dos períodos em que, se houver um gozo interpolado das férias, não consecutivo, antes dos períodos e proporcionalmente antes dos períodos em que as férias vão ser gozadas. O direito a férias, como regra geral, reporta sempre ao trabalho prestado no ano anterior. Isto é um princípio geral. Isto é, as férias que um trabalhador goza em 2021 reportam-se ao trabalho prestado em 2020. Portanto, isto é bom que tenham desde logo essa ideia. É evidente que vai haver aqui situações em que
essa questão pode suscitar algum equívoco, alguma dúvida, que é, por exemplo, no ano de admissão, isto é um regime específico, não é em geral, é no ano de admissão, a pessoa tem direito a 2 dias úteis de férias por cada mês de duração do contrato. E o gozo dessas férias pode ser efetivado após 6 meses de execução do contrato. Quer dizer que se a pessoa entrou em junho, vai ser em dezembro, a partir de dezembro, que vai gozar. E quantos dias é que vai gozar? Vai gozar se for um meio ano, se foi, por exemplo, no início de junho, vai ser no início de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, no início de dezembro, poderá ir gozar e será o correspondente a 6 meses, porque já passaram 6 meses, porque antes disso a lei não prevê o gozo, nessa altura irá gozar. Iria gozar 12 dias úteis. Sim, como exemplo. O que é que vai acontecer? No ano seguinte, no dia 1 de janeiro, já vence o direito a 22 dias úteis de férias. E esses 22 dias úteis de férias que vai gozar no ano seguinte àquele em que entra, ainda vão dizer respeito ao trabalho prestado também no ano em que entrou. E é por isso que se suscita a confusão, porque o direito a férias não é proporcional, não é sempre proporcional ao tempo de trabalho. Portanto, a pessoa, e há outra situação em que também a lei prevê, que é, se a pessoa entrou em agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, só faz 5 meses até dezembro. Quer dizer que o gozo das férias a que tem direito relativas ao ano de admissão só vai ser feito no ano seguinte. E então há uma disposição também específica da lei para resolver essa situação, que diz que podem ser deslocados o gozo das férias relativas ao ano de admissão para o ano seguinte, desde que, cumulativamente, com o direito de férias, que entretanto se vence no dia 1 de janeiro desse ano seguinte, nunca podem exceder 30 dias. Portanto, é a única limitação que existe. E depois há uma exceção a esta regra, que é, se o contrato durar só até 1 ano, até 12 meses, então o direito a férias, nessa circunstância, é sempre só proporcional ao tempo de trabalho. Isto é, se a pessoa só trabalhou 1 ano, só tem direito a 22 dias úteis, mesmo que tenha começado num ano e terminado o contrato no outro. Se trabalhou meio ano, tem 11 dias úteis, etc. Portanto, há uma regra geral e depois há exceções um bocadinho adaptadas às circunstâncias. Esta marcação deve ser feita pelo empregador até 15 de abril de cada ano e este gozo de férias pode ser interpolado por acordo. Isto é, pode não ser gozadas as férias consecutivamente, portanto, esgotando todo o período a que se tinha direito, e podem gozá-lo interpoladamente, desde que, e é uma garantia de que algo que se exige sempre, é que desde que o gozo abranja pelo menos um período de 10 dias úteis consecutivos, que é o período mínimo de férias a gozar, mesmo quando elas são gozadas interpoladamente. Quanto à retribuição, como sabem, há uma retribuição mínima mensal garantida, que designamos vulgarmente como salário mínimo nacional, se quisermos. Atualmente está fixado desde janeiro de 2021 em 665 euros. Mas, para este efeito de retribuição, ganham particular relevância e importância as disposições dos tais contratos coletivos de trabalho dos diferentes setores. Para o comércio, para a hotelaria, para a construção, seja para o que for, para a metalurgia, para muitos setores. Porque é aí que se vão buscar a referência relativamente à retribuição, e não só ao salário mínimo. Isto é, se no contrato coletivo de trabalho num setor qualquer desses, e em função, porque as categorias profissionais que são atribuídas aos trabalhadores são previstas só nos contratos coletivos de trabalho. O Código de Trabalho não fala de categorias, nem de promoções, nem de carreiras profissionais. Portanto, são esses contratos coletivos de trabalho que estabelecem estas condições. E, portanto, estando atribuída a uma pessoa que trabalha num determinado setor, numa determinada categoria profissional, o salário que terá que lhe ser pago é o que corresponda a essa categoria e esteja previsto no contrato coletivo de trabalho desse setor e que pode ser superior ao salário mínimo nacional. E sendo superior ao salário mínimo nacional, ele é sempre exigível o seu cumprimento. Portanto, convém, nessas circunstâncias, procurarem informação, agora não, no contexto da pandemia não podem procurar informação presencial
mas pelo telefone, fica uma marcação, vamos já falar disso. Poderá ser. Mas pronto, convém informarem-se, de acordo com a atividade em que a empresa para a qual trabalhem tenha, qual é o contrato coletivo de trabalho, e a ACT é a sede própria e adequada para esse efeito, procurarem confirmar qual é o contrato coletivo de trabalho, quais são as categorias, qual é a categoria que lhe foi atribuída e qual é o salário legal que corresponde a essa categoria, nos diferentes escalões, porque depois há regras para promoções da carreira, etc. O direito à retribuição vence por períodos certos e iguais, isto é, em regra, a quinzena ou semana ou mês. O que está aí mais usualmente vulgarizado é o pagamento ao mês, o pagamento mensal da retribuição. É por isso que, normalmente, como a lei diz que deve ser paga em dia útil, entende-se, de um modo geral, que o momento do vencimento da retribuição, que é o último dia útil de cada mês. Não é bem assim o que a lei diz. Isto é, porque nós também sabemos que há empresas que, por questões de procedimento já em curso e em uso, não pagam a coincidir com o mês. Tanto podem pagar por antecipação, e há muitos casos desses, como podem pagar por diferimento. Isto é, uma empresa que paga a retribuição usualmente imaginamos até o dia 5 de cada mês, ou no dia 5 de cada mês, não é por esse facto que está a infringir a lei. Porque se vinha a pagar sempre ao dia 5 de cada mês, isto corresponde à exigência da lei, porque diz que se vence por períodos certos e iguais. Portanto, desde que seja por períodos certos e iguais, não podemos falar de violação da lei. Agora, o que podemos falar é quando se excede, digamos, aquilo que seja esse período, o atraso relativamente a esse período certo e igual. É importante também, desde logo, a partir do primeiro mês que trabalhem, colocar a exigência do recibo se ele não for entregue. O empregador, quando paga a retribuição, deve emitir um documento que entrega ao trabalhador, do qual devem constar diversos elementos, o nome, a categoria, a retribuição, os descontos, digamos, a retribuição líquida, a importância líquida a receber, e também, e não é de menor importância, e desde já há algum tempo, isto correspondeu a uma alteração que se mostrou também relevante, a menção da apólice do seguro de acidentes de trabalho. Digamos que é uma espécie de garantia que deve constar do documento, do recibo, e para a pessoa é uma garantia que estará coberta, digamos, ou abrangida por um seguro de acidentes de trabalho. Depois, para além desta retribuição referenciada do modo como falei, há também direito a um subsídio de Natal, já sabem, é um valor igual à retribuição base, em regra, deve ser pago até 15 de dezembro de cada ano e é pago proporcionalmente em algumas situações. No ano em que se entra, só se vai ter direito ao subsídio de Natal na parte proporcional ao tempo de trabalho. Se a pessoa entrou só trabalhou metade do ano, entrou em julho, e até ao final do ano só vai ter metade do subsídio de Natal, enfim, por correspondência com a retribuição normal. Isto também é conhecido de algum modo. Importa aqui também só elucidar as pessoas sobre o uso que se pode fazer da falta de pagamento pontual da retribuição, vulgarmente, uma situação vulgarmente designada como quando existem salários em atraso. Afastada aquele cumprimento por períodos certos e iguais, havendo atrasos no pagamento da retribuição, os trabalhadores têm ao seu dispor dois mecanismos, basicamente. Um consiste na suspensão de possibilidade de suspender o contrato, isto é, se o atraso nesse pagamento é de pelo menos já 15 dias, o trabalhador o que é que pode fazer? Pode suspender o seu contrato. O que é que faz? Envia uma comunicação escrita a suspender o seu contrato, alegando justamente essa falta de pagamento antecipado, e com cópia ao nosso serviço, e com antecedência de 8 dias relativamente à data em que vai produzir efeitos. Isto é, se a partir do dia 15 de um determinado mês, a pessoa no dia 16 envia uma carta e ela vai produzir efeitos na data da previsível recepção pelo empregador, 8 dias depois. O que é que acontece? É emitida a obrigação por parte do empregador de emitir, nessa circunstância, uma declaração que a pessoa depois vai utilizar para requerer o subsídio de desemprego. E vai-se manter na situação de suspensão de contrato pelo tempo até que decorra a regularização ou o pagamento da retribuição que estava em falta. Portanto, durante esse tempo a pessoa vai oferir o subsídio de desemprego e irá retomar o serviço quando essa suspensão cessar. Ou por sua vontade, por sua comunicação própria,
ou com o pagamento daquilo da retribuição que estava em falta. No caso deste atraso no pagamento do salário, ir para além de 60 dias, isto é, imaginemos que a pessoa deixou de receber a retribuição de maio, por exemplo, em maio. O salário de maio não foi pago até ao final do mês de maio. A pessoa, a partir do mês de julho, do final de julho, isto é, após 60 dias, após a data do vencimento da retribuição que não foi paga, do salário que não foi pago atempadamente, pode resolver o contrato. O que é resolver o contrato? É comunicar e fazer cessar o contrato, definitivamente, porque a lei considera como essa falta de pagamento, prolongando-se por 60 dias, considera que isso constitui esta causa, digamos, para se poder despedir, com efeitos imediatos. E aqui, nesta circunstância, só basta uma mera comunicação escrita ao empregador a dizer, não me tendo sido pagos até agora os salários dos meses tal e tal e tal, resolvo, venho comunicar a resolução do meu contrato de imediato, etc. E depois, nesta circunstância, também é obrigatória a emissão da tal declaração, que a pessoa depois vai utilizar para, por exemplo, requerer os subsídios de emprego. Em termos da cessação do contrato, o modo como pode cessar o contrato, ele pode cessar por estas formas todas que aqui estão. Mas, no fundo, isto resume-se a quê? A caducidade tem a ver, para além de outras situações, que não vamos aqui abordar, que são muito específicas, sobretudo com os contratos a termo. Já vamos ver adiante o modo deste processo. A revogação, que está aí referenciada, é quando a cessação do contrato ocorre por acordo. Vamos ver que carece de um documento escrito o acordo. Depois, as outras 4 situações que aparecem, que é despedimento por facto imputável ao trabalhador, isto é quando a pessoa é visada, por exemplo, num processo disciplinar, com alegada esta causa, e, portanto, é por iniciativa do empregador. O despedimento coletivo é a mesma coisa, também por iniciativa do empregador. O despedimento por extinção de posto de trabalho, que é uma outra forma específica, mas também é por iniciativa do trabalhador. E o despedimento por inadaptação. Portanto, estes 4 despedimentos têm a ver com a iniciativa, estão fundados na iniciativa do empregador. Depois há procedimentos, há a tramitação destes processos, que no essencial o que é que contemplam? Contemplam sempre, em regra, uma comunicação inicial escrita obrigatória, que é dirigida ao trabalhador ou aos trabalhadores abrangidos. As pessoas podem exercer os seus direitos de defesa, de resposta e defesa, normalmente, e, portanto, isto depois conclui-se ou não por a confirmação da intenção que foi inicialmente comunicada de despedimento. Isto não importa muito estarmos aqui a falar, de qualquer modo eu adiante também referencio os artigos do Código de Trabalho que estabelecem as diferentes fases relativamente a cada um destes processos de despedimento. As últimas 2 formas constantes, que é a resolução pelo trabalhador, já falámos, se recordam. Por exemplo, do caso em que a falta do salário, o atraso no pagamento de salários se prolonga para além de 60 dias. Isto dá lugar ou dá fundamento para a resolução pelo trabalhador. A denúncia pelo trabalhador é a possibilidade que o trabalhador tem de fazer cessar o seu contrato. Por comunicação escrita, vamos ver adiante, dirigida ao trabalhador, com uma antecedência relacionada com a antiguidade. Isto é, se a pessoa tem até 2 anos de antiguidade, tem que comunicar com 30 dias de antecedência, tem que denunciar o seu contrato com 30 dias de antecedência. Se tiver mais do que 2 anos de antiguidade, terá que ser com 60 dias de antecedência. A lei consagra também um princípio de proibição do despedimento sem justa causa por motivos políticos ou ideológicos. Eu penso que também há noção disso. Aliás, a possibilidade de despedimento naturalmente passa pelo reconhecimento em sede judicial, designadamente, se não for reconhecida de outro modo ou pelas partes, o reconhecimento da justa causa para a validação do despedimento e também mediante impugnação judicial do processo que o trabalhador pode recorrer através do tribunal. Quando cessa o contrato, há documentos a entregar ao trabalhador. Um é o certificado de trabalho. Isto é alguma coisa que a pessoa depois pode fazer uso para a procura de novo trabalho. Não é? É evidente que este certificado de trabalho não pode conter lá menções qualitativas sobre o desempenho das pessoas, se era mau trabalhador, se era muito bom trabalhador, etc. Deve só conter a data em que entrou, a data em que cessou o contrato
e quais foram as funções ou cargos exercidos. Portanto, informação objetiva. Portanto, que sem qualquer apreciação qualitativa pelo empregador. Está proibido qualquer apreciação qualitativa no certificado. E depois, outros documentos para fins oficiais, designadamente a declaração que já falámos atrás, quando se cessa ao contrato e quando há enfim, mediante requerimento do trabalhador, é sempre obrigatório o empregador emitir uma declaração, que depois as pessoas podem fazer uso, designadamente para requerer o subsídio de desemprego. Quanto à caducidade, a caducidade do contrato de trabalho é termo certo e incerto. Já tínhamos falado, de algum modo, um bocadinho disto. Isto é, quando se faz um contrato a termo, 6 meses, por exemplo, o que é que acontece? Se o contrato, qualquer uma das partes pode fazer cessar o contrato logo após o primeiro período inicial ou após o período de qualquer renovação, desde que coincida com o termo de uma coisa ou de outra, basta comunicar com antecedência de 15 dias por parte do empregador ou de 8 dias por parte do trabalhador para fazer cessar o contrato. É evidente que se a caducidade do contrato for invocada pelo empregador, o trabalhador tem direito a uma determinada compensação que corresponde a 18 dias de retribuição por cada ano de trabalho que tenha prestado. Também vamos falar adiante que na página da ACT há lá, digamos, um simulador que permite também que as pessoas possam, em função dos elementos do preenchimento de um formulário, ter ideia, quando cessar o contrato, de quais são os valores, digamos, ainda que sejam indicativos. Aquilo, enfim, estabelece lá essa salvaguarda, porque muitas vezes aquilo tudo que tem que ser considerado para efeito de determinação desses créditos pode não estar contemplado no formulário, nas informações que são prestadas, e, portanto, há alguma reserva quanto a isso, mas de qualquer modo dá uma ideia muito aproximada daquilo que são os valores que podem ser devidos a esse tipo. Quando o contrato é termo incerto, já tínhamos visto, se é a termo incerto não tem um prazo definido, 6 meses ou 1 ano, não tem um prazo estipulado, vai durar enquanto durar o motivo que justificou a sua celebração, mas, nesta circunstância, o empregador, por exemplo, para fazer caducar o contrato, tem que comunicar com uma antecedência diversa em função da duração que o contrato já tem. Se o contrato só durou até 6 meses, 7 dias de antecedência. Se durou de 6 meses a 2 anos, 30 dias de antecedência à comunicação de caducidade. Se durou mais de 2 anos, 60 dias. Portanto, aí a comunicação já tem que ter uma antecedência correspondente, digamos, numa certa medida, correspondente ao tempo de duração do contrato ou ao tempo que o contrato já tiver durado. E neste caso, para efeito de compensação, também é devida, há direito a 18 dias de retribuição, igualmente como aquela que é devida na situação de contrato de trabalho a termo certo, mas só por cada ano completo dos 3 primeiros anos. Depois, a partir daí, são 12 dias de retribuição por cada ano completo, para além que seja prestado para além dos 3 anos. E o limite, já falámos lá atrás, salvo erro, o limite para o contrato a termo incerto é diferente do contrato a termo certo, são 4 anos. Portanto, está atualmente legalmente fixado o limite para os contratos a termo incerto em 4 anos. A revogação do contrato, enfim, vamos passar um bocadinho nisto. Porquê? Tem que ser celebrado um documento escrito, tem que ser subscrito pelas partes em que concordam em fazer cessar o contrato com um determinado efeito, a determinada data. Aqui só chama a atenção para uma questão. Muitas vezes, e a lei permite, que nesse acordo escrito pode-se fazer constar uma compensação pecuniária global, um valor global a pagar ao trabalhador. É evidente que a revogação por acordo não confere direito a nenhuma indemnização, como é óbvio. Porque se é por acordo, não pressupõe compensação e indemnização. O que acontece é que muitas vezes este valor que pode-se constar do acordo, pode não corresponder àquilo que são os créditos laborais que são devidos, por exemplo, como sabem, às férias não gozadas, às partes proporcionais de férias, subsídio de férias e subsídio de Natal, respeitantes ao ano em que cessa o contrato, etc. Podem não corresponder a esse valor. Portanto, qualquer situação em que se vejam confrontados com uma proposta e que queiram ponderar para cessação do contrato, para revogação do contrato por acordo, procurem ver se, no mínimo, qualquer valor que lá apareça globalmente a ser pago
que corresponde pelo menos a esses créditos. E esses créditos podem aferi-los, em termos indicativos, pelo tal simulador no nosso site. Permite-vos logo ter ideia se o valor que é proposto, por exemplo, o empregador para constar do acordo, se corresponde pelo menos a isso. É evidente que para além disso também pode ser negociado alguma liberdade de negociação do valor, mas pelo menos procurar confirmação de que isso corresponde aos créditos, quer os vencidos, quer aqueles que são exigíveis, porque depois não há grande recurso relativamente a isso. Não há para a ACT e nem mesmo para os próprios tribunais. Depois de firmado o acordo e se dele constar esse valor pecuniário, dificilmente se podem reclamar créditos que pudessem ir para além do valor que consta. Este acordo de revogação também é uma prerrogativa especial. As pessoas têm um período de 7 dias para, depois de assinar o acordo, para poder revogá-lo. Desde que a assinatura não tenha sido reconhecida no notário, notarialmente, há a possibilidade ainda assim de revogar o próprio acordo. Isto é, a pessoa celebrou um acordo e passado uns dias diz, afinal daquele não me serve, e faz uma comunicação escrita ao empregador a dizer que pretende revogar. E agora, peço desculpa, mas isto parou-me aqui. Não sei porquê. Os despedimentos, já tinha dito, este tipo de despedimentos, não vamos aqui falar deles. Enfim, estão aí as disposições do Código de Trabalho que regulam estes processos e, portanto, se tiverem interesse ou necessidade de consultar, enfim, a diferente tramitação destes processos de despedimento por iniciativa do empregador, têm as referências às disposições legais que os enquadram. E por isso é que se dá aqui como não justificado o tratamento aqui na seção 2. A resolução do contrato pelo trabalhador, isto já na seção de contrato de iniciativa do trabalhador. Já falámos um bocadinho disso, demos como exemplo a situação da falta de pagamento atempado de salários, quando ele se prolonga para além dos 60 dias, mas podem ocorrer um conjunto de situações que a lei estipula, que podem constituir justa causa. Portanto, podem ser alegadas como fundamento para esta resolução do contrato por iniciativa do trabalhador, a qual tem efeitos imediatos, após a comunicação. Efeitos imediatos, desde que a pessoa pretenda fazer cessar imediatamente. Quanto ao... pronto, isto também tem um procedimento próprio, deve-se comunicar ao empregador nos 30 dias subsequentes ao conhecimento dos factos que fundamentam, digamos, a justa causa que foi invocada, naturalmente. Portanto, no prazo de 30 dias faz uma comunicação, se quiser, fazem cessar mediante essa comunicação. Então, e depois também a própria pode ser revogada a resolução, nos mesmos termos em que falámos do acordo, pode ser revogada também esta resolução do contrato nos 7 dias subsequentes, se não tiver sido exigida até pelo empregador, ou se não tiver sido aposta a assinatura reconhecida no documento, na resolução, na comunicação da resolução. Quanto ao trabalhador, já tínhamos também falado disto. Às vezes há alguma confusão com os prazos, mas a questão está na lei, está muito bem, enfim, esclarecida, que é, já falámos disso, se o contrato termina, um contrato a termo, se querem invocar a caducidade do contrato, tem que a cessação do contrato vai ocorrer vai coincidir com o final do termo, ou da sua renovação por igual período. Neste caso, esta denúncia do contrato pelo trabalhador é independentemente do termo, de ser um contrato a termo, ou ser um contrato por tempo indeterminado, digamos, com vínculo efetivo da pessoa, em qualquer momento que não tem que se fazer coincidir com o termo, como acontece nos contratos a termo, em qualquer momento o trabalhador, para se desvincular ou para denunciar o seu contrato, tem que fazer a comunicação com 30 ou com 60 dias de antecedência, consoante tenha até 2 anos ou mais 2 anos de antiguidade. No caso do contrato a termo, em concreto, a denúncia, atenção, não é do mesmo modo, não vai coincidir com o termo, porque senão não tinham que ser observados estes 30 ou 15 dias. É quando é fora do termo, não coincidindo com o termo, em qualquer momento, se a pessoa quiser fazer cessar denunciar o seu contrato a termo, tem que comunicar com 30 ou com 15 dias, considerando se
conforme o contrato seja ou pelo menos 6 meses ou mais, portanto, comunica sempre com 30 dias, ou se for inferior a 6 meses, então sempre tem que comunicar com 15 dias de antecedência. Mesmo que o contrato, o termo estipulado não coincida, naturalmente, só para as situações em que não coincide com o termo, com o termo que está estipulado no contrato. Também, digamos, o que é que acontece muitas vezes? É, por circunstâncias diversas, às vezes não há condições, a pessoa quer de facto fazer cessar o contrato, quer negociar o seu contrato e tem, por exemplo, algum prazo limitado para aceitar outra oferta de emprego que conheça, etc. E muitas vezes há alguma dificuldade em cumprir o pré-aviso. Ora, o que é que acontece nessas circunstâncias? Aqueles pré-avisos que estivemos a falar agora mesmo, há lugar, se não for cumprido na totalidade ou em parte, constitui-se o trabalhador na obrigação de pagar a título de indemnização o tempo de pré-aviso que não cumpre. Isto é, se tinha que comunicar com 60 dias de antecedência, comunicou com 30, vai-se constituir essa obrigação de indemnizar o empregador no mês, os tais 30 dias que deixou de cumprir. Se tinha que comunicar com 30, comunicou com 15 e por aí adiante. Portanto, ou na totalidade, se não cumprir o aviso prévio, ou parcialmente correspondendo à retribuição relativa, digamos, ao tempo de pré-aviso que não cumpriu. Portanto, isto também penso que de algum modo. Depois há uma situação também muito específica, que é, considera-se que a pessoa abandona o trabalho quando não comunica ao empregador o motivo de uma ausência e quando esta ausência se prolonga para além de 10 dias úteis seguidos. Enfim, é só uma presunção, porque depois, enfim, de acordo com as disposições da lei, o empregador, para invocar, digamos, esse abandono de trabalho, tem que fazer após os tais 10 dias úteis seguidos, sem apresentação de qualquer motivo justificativo da ausência pelo trabalhador, tem que comunicar ao trabalhador, para a última morada conhecida, esse abandono de trabalho, e ainda assim o trabalhador, caso tivesse ocorrido algum motivo de força maior que o tivesse impedido de comunicar ou justificar essa ausência em tempo, atempadamente, digamos, ainda poderia, digamos, elidir a presunção que daí decorre do empregador de abandono de trabalho. E, portanto, nestes casos de abandono de trabalho, confirmando-se e seguindo esta tramitação e após a comunicação ao trabalhador, e caso não haja qualquer resposta, é evidente que aqui também este trabalhador vai ter que pagar, constitui-se na obrigação de pagar uma indemnização ao empregador nos mesmos termos em que falámos atrás. Isto é, correspondente ao tempo de pré-aviso que ele estaria obrigado, se tivesse menos de 2 anos, 30 dias, se tivesse mais de 2 anos de atividade, os 60 dias. A proteção na parentalidade também é um domínio extremamente relevante. Nós não vamos aqui falar disto tudo, isto só está aí, que é uma descrição quase exaustiva das licenças, dispensas, etc. Vamos assinalar só porque estas 3, dispensa para consulta pré-natal, a dispensa para consulta de procriação medicamente assistida e a dispensa para a amamentação e a leitação. Porquê? Porque estas são as 3 dispensas que são remuneradas pelo empregador, certo? Só estas dispensas, no contexto da parentalidade, é que são remuneradas pelo próprio empregador, pela empresa. Porque as outras têm tudo apoios da Segurança Social através da Segurança Social, as diferentes licenças ou dispensas. Permite-me aqui só assinalar que há alguma coisa, algo novo e que vão-se conhecendo alguns incumprimentos, que há uma obrigação por parte do pai de gozo de uma licença parental de 20 dias úteis após o nascimento do filho ou da filha, em que ele pode usar fracionadamente, mas os 5 dias úteis seguidos, imediatamente seguidos ao nascimento, o pai é obrigado a usar esta licença. Portanto, não depende da sua disponibilidade, da sua vontade, o gozo ou não, ele é obrigatório. Como o direito a férias é irrenunciável, as pessoas não podem renunciar ao gozo de férias, aqui é um bocadinho a mesma coisa. Os pais, o pai, homem, não pode deixar de cumprir essa licença. E, portanto, eu aqui, pronto, não há aqui, enfim, são a medida das dispensas, daquelas situações que conferem direito à remuneração paga pelo empregador
está aí em termos de número de consultas, etc. Permite-me só destacar aqui a dispensa para a amamentação ou leitação. Porquê? Porque há limites diferentes, temporais, para consoante seja a leitação ou a amamentação. Quando houver comprovadamente amamentação, isto depois tem que ser confirmado através de atestado médico. Isto pode ir até que termine a amamentação. Quando é por aleitação, isto é, em que, de um modo geral, não há amamentação, esta licença, esta dispensa só é válida durante um ano após o nascimento. E a dispensa diária está fixada para ser gozada em 2 períodos distintos, no máximo de 1 hora cada. Portanto, de um modo geral, pode haver um acordo em termos diferentes entre as partes, entre o empregador e o trabalhador, pode haver naturalmente um período diferente, mas em regra é 2 períodos diários de 1 hora cada, e prevalece um bocadinho, digamos, aquilo que é o entendimento da mãe sobre isto. Já tem havido muitas situações de algum litígio relativamente a posições divergentes entre a trabalhadoras e os seus empregadores a este propósito, mas no limite, e quando isto não corresponda àquilo que pretende ser imposto pelo empregador, não corresponder à vontade da mãe, e ela não apoia e não deu o seu acordo, isto pode desenvolver um processo que vai, em última análise, ser apreciado pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego, e, de um modo geral, os pareceres da Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego, na sua quase totalidade, são sempre, em regra, favoráveis à trabalhadora. Portanto, cabe, no essencial, à mãe definir qual é o horário para a amamentação dos filhos. Depois, há circunstâncias especiais, também vamos passar aqui, depois já há alguma descrição. A pessoa também, na situação de grávida, puérpera, que é quando está, digamos, após o parto, ou lactante, quando está a fazer a amamentação, pode recorrer, quer ela, quer o pai, a algumas destas modalidades. Passar através de tempo parcial, mediante uma autorização, ou um horário flexível, enquanto tiver, por exemplo, a seu cargo menor e que vive em comunhão de mesa e habitação, menor, filho, ou um adotado, ou adotada, menor de 12 anos, pode também, há um processo próprio para pedir a flexibilidade do horário. Isto é de uso, enfim, algum frequente, é de uso frequente. Porquê? Porque as mães, de modo geral, enfim, quando os filhos são pequenos, às vezes isso cria-lhes alguma incompatibilidade com a organização da sua vida pessoal e familiar, os horários que não lhe permitam garantir essa assistência. Portanto, nessa circunstância, as mães, os pais, podem recorrer a esta possibilidade de horário flexível. Também tem um processo próprio. É pedida uma autorização, primeiro comunicação ao empregador, o empregador aceita ou não, se não aceita tem que dizer porquê, e se não aceita, em último caso, depois tem que se remeter o processo, como é dito, para a Comissão de Igualdade de Trabalho e Emprego, que depois se irá pronunciar também sobre isso, e em regra também, os pareceres da Comissão para a Igualdade de Trabalho e Emprego também claramente sustentam a posição, digamos, dos pais quanto a esta matéria. Portanto, em regra, na discordância do empregador, no fim do processo, apesar de ser um processo ainda assim algo moroso, acaba por se vir a dar, em regra, razão aos pais. Também pode, pronto, isto depois aqui fala um bocadinho dos processos, da tramitação processual das diferentes situações para estas autorizações, quer a tempo parcial, trabalho a tempo parcial, quer flexibilidade do horário. A flexibilidade do horário, no fundo, corresponde a um exercício de tempo completo, mas distribuído de outro modo. Para pessoas que trabalham, sei lá, trabalhava à noite, ou tinha um horário parcialmente noturno, pede, por exemplo, para trabalhar durante o dia, com o mesmo número de horas, mas flexibilizando as horas de entrada e saída, por exemplo, relativamente àquilo que vinha a praticar anteriormente. Depois também pode ocorrer a dispensa de algumas formas de organização de trabalho à mulher nessas circunstâncias, quer em regime de banco de horas, do que falámos há um bocado. O banco de horas, a pessoa, a trabalhadora grávida, o lactante, tem direito, digamos, a ser dispensado do banco de horas se eles estiverem em prática de horários concentrados. E, em algumas circunstâncias, até se pode aplicar também ao pai. Mas aqui também é a prestação de trabalho suplementar, também é um grupo de trabalhadoras, as trabalhadoras nessa condição também não estão obrigadas também a prestar
trabalho suplementar. Muitas vezes há também algum equívoco à volta disso, mas a lei também estabelece que há uma obrigação, um princípio geral de obrigação de prestação de trabalho suplementar. Os trabalhadores, ao contrário de que muitas vezes, enfim, se entende, ou podem entender, ou podem saber, ou pensar que sabem, muitas vezes pensam que a prestação de trabalho suplementar que depende sempre da vontade do trabalhador em aceder a essa prestação, mas não é assim, em bom rigor. Portanto, há um princípio geral que estabelece uma obrigação de prestação de trabalho suplementar. Neste caso, a trabalhadora grávida, bem como qualquer trabalhador com filho de idade inferior a 12 meses, não está obrigado a prestar trabalho suplementar. Esses sim, estão claramente legitimados para se recusarem, para serem dispensados do trabalho suplementar. Assim como a trabalhadora que está em período e durante todo o tempo que dure a amamentação. Também há uma previsão para a dispensa de trabalho noturno, também está aí referido a quantificação, enfim, os períodos em que ela é possível, essa dispensa e os termos e as condições em que isso se pode processar. Vamos acabar aqui só com algumas indicações sobre as questões da segurança e saúde no trabalho, que são muito relevantes, é evidente, já por razões que já falamos. Qualquer empregador tem uma obrigação de organizar os serviços de segurança e saúde no trabalho, independente da sua dimensão, tendo mais ou menos trabalhadores. Pode organizá-lo internamente, através de serviços internos, quando as empresas têm mais de 400 trabalhadores ou têm uma atividade de risco elevado, ou e esse é o recurso mais vulgar ou mais vulgarizado, recorrem à prestação externa, por uma empresa externa, desses serviços de segurança e saúde. Mas qualquer empregador é obrigado a organizar e a suportar os encargos que decorrem, quer, digamos, da contratualização, quer depois da própria organização e funcionamento do serviço de segurança e saúde. E, naturalmente, através desse serviço é que se vai garantir o essencial dos direitos dos trabalhadores nesta matéria. Porquê? Porque o empregador está obrigado a assegurar aos trabalhadores condições de segurança em todos os aspectos do seu trabalho. E, portanto, de forma continuada e tendo em conta os princípios gerais de prevenção. Os princípios gerais de prevenção, não vamos aqui falar disso, mas, no fundo, correspondem às diferentes, a uma espécie de metodologia que deve ser utilizada na abordagem, na gestão dos riscos, digamos, profissionais. Passa por uma identificação, depois por eliminar aquilo que pudesse ser eliminado em relação ao risco, controlar aquilo que não pudesse ser eliminado e depois prescrever medidas, quer técnicas, quer organizacionais, quer também medidas relativas à organização do trabalho em si e, naturalmente, garantindo a informação e a formação que são necessárias para esse efeito. Portanto, e construindo as prescrições, digamos, instruções e divulgando às pessoas essas instruções de modo a prevenir, de facto, de modo mais adequado e seguro, a ocorrência de acidentes de trabalho ou de doenças profissionais. É evidente que a informação, porque a informação tem um sentido estratégico, a informação e a formação, dificilmente pode ser garantida a prevenção se não se envolverem os trabalhadores neste processo. Envolvê-los através da informação e da formação. Porque isto tem um sentido, diz um objetivo também de os responsabilizar mais. Se o trabalhador for mais envolvido, se lhe for prestada mais informação, se lhe for propiciada mais formação no domínio da segurança e saúde, a pessoa naturalmente está mais capaz de adotar atitudes e comportamentos mais seguros no trabalho. Portanto, está mesmo suscetível a riscos de acidentes e de doenças profissionais. Esta informação, em geral, tanto é para o próprio posto de trabalho que a pessoa exerça, como para outras situações mais abrangentes, como as situações de primeiros socorros, combate a incêndios, evacuação, digamos, a atuação na emergência, perante qualquer emergência. Qualquer empresa tem que ter isto estruturado, digamos, a intervenção na emergência, com um plano que seja conhecido, que identifique as pessoas que são responsáveis e o modo de atuação de cada um deles. E esta informação deve ser prestada em diversas situações. Quando a pessoa é demitida, quando muda de posto de trabalho, quando é adotada uma nova tecnologia ou novos equipamentos, ou há alguma alteração daqueles que já integram o layout da empresa, ou quando há atividades que envolvem trabalhadores
de diferentes empresas com permanência no mesmo local de trabalho. Isto por vezes acontece, naturalmente. A construção é um caso típico, paradigmático disso. Quanto à formação, também é evidente, há uma obrigação do empregador de propiciar uma formação adequada. Quer tendo em atenção, considerando o posto de trabalho, quer o exercício de atividades de risco elevado. E, portanto, agora peço, pronto. E, portanto, e também quanto à estrutura interna que deve ter para a atuação na emergência e o planeamento da atuação em emergência. É naturalmente que as obrigações do trabalhador quase que assentam num pressuposto necessário e indispensável, que é o empregador cumprindo a obrigação de informar, de formar, de fazer instruções de trabalho, de construir prescrições para as diferentes operações a efetuar e para os diferentes riscos que têm presença nos locais de trabalho, no local de trabalho. É evidente que a partir daí o trabalhador deixa de ter qualquer desculpa, se quisermos, entre aspas, para não cumprir. É evidente que se não lhe são dadas, fornecidas as prescrições, se não é dada a informação, se não é dada a formação, naturalmente, quando se fala aqui de obrigações do trabalhador em cumprir as prescrições e instruções, tem que se presumir que elas existem. E que isto só é devido quando existem, não é? Portanto, tem parte de um pressuposto que o empregador cumpriu as suas obrigações e, a partir daí, cabe ao trabalhador, digamos, dar também cumprimento da sua parte a essas prescrições e instruções que lhe foram fornecidas. É evidente que há aqui um dever também de zelo pela segurança, cada um pela sua segurança e pela dos outros, quer colegas, quer outros, que possam estar envolvidos por aquilo que ele faz ou não faz, ou deixa de fazer. Uma obrigação de utilização correta dos equipamentos e dos meios de trabalho e utilização daquilo que sejam os dispositivos, quer de proteção coletiva, quer os equipamentos de proteção individual, como também sabem, que há uma obrigação nesse sentido, mas também outras mais específicas, de comunicar avarias ou deficiências, que notem naquilo que é o ambiente de trabalho e possam constituir um perigo grave para os trabalhadores em geral, bem como a falta de alguns sistemas de proteção. Portanto, também, o trabalhador também tem aqui algum dever de assinalar, porque os trabalhadores, em regra, também conhecem, com mais ou menos tempo, com mais ou menos experiência, também acabam por conhecer até melhor o seu posto de trabalho e a envolvência do seu posto de trabalho, os equipamentos, os dispositivos de proteção e, portanto, estão numa posição também que favorece muito a possibilidade de poderem assinalar e deverem assinalar os defeitos que notem ou as faltas que haja a nível quer dos equipamentos em geral, quer dos sistemas de prevenção ou proteção. E ninguém pode, naturalmente, ser prejudicado por exemplo, se ter afastado do posto de trabalho ou de uma área perigosa em caso de perigo grave ou iminente, ou por ter adotado alguma medida para a segurança ou para a sua segurança ou de outras pessoas, dos colegas ou de outras pessoas. As atividades, no fundo já falámos disto, é a informação, é a formação, é a elaboração do plano, é a avaliação de riscos, é a elaboração das participações, analisar as causas dos acidentes, que é uma questão que também é muito relevante em termos preventivos. Porque quando ocorre um acidente, para além do mais, para além dos danos que isso possa provocar, importa analisar bem o acidente e as causas, designadamente, para depois poder identificar medidas que previnam a ocorrência de acidentes para o futuro em circunstâncias análogas. E, portanto, digamos, esta atividade de analisar as causas, quer dos acidentes de trabalho, quer de doenças profissionais, é extremamente relevante no ponto de vista da prevenção. Quanto aos exames de saúde, é outra atividade também de serviços, que tem uma determinada periodicidade, ou têm que ser feitos em regra antes da admissão ou até 15 dias depois, periodicamente, para os menores ou para os maiores de 50 de ano a ano, e para os restantes trabalhadores de 2 em 2 anos, e também ocasionalmente, quando houver alguma situação que justifique, designadamente a alteração acerca das componentes materiais de trabalho ou outros, ou dos métodos ou processos utilizados, e que possam ter algum efeito negativo, digamos, algum impacto negativo na saúde do trabalhador, ou quando se regressa ao trabalho depois de uma ausência superior a 30 dias, é naturalmente obrigatório o recurso ao exame de saúde. E esses exames de saúde só podem e são efetuados por médicos habilitados com efeito, ou sejam médicos com a especialidade de medicina do trabalho.
É assim, e eu só para terminar, e isto já vai longo, desculpa, mas isto é tanta coisa que mesmo com algum esforço para sintetizar não é nada fácil. Mas pronto, eu espero que pelo menos naquilo que é essencial que tenha sido possível reterem alguma coisa. O resto fica também para poderem, com a disponibilização da apresentação, poderem, de facto, também depois assimilar de outro modo. Queria só dar esta nota, ainda estávamos aqui para percorrer um bocadinho a página da internet da ACT, mas de algum modo aquilo digamos, não tem grande dificuldade. Porquê? Porque quer os pedidos de informação, para já o serviço informativo que temos ao dispor é um serviço informativo telefónico nacional, através de um número específico que está aí referenciado na apresentação. Aqui também, mesmo no Centro Local de Baixo Voga, continua ainda a não haver atendimento presencial. Quer dizer que mesmo que se faça uma marcação prévia, o atendimento vai ser sempre telefónico. Isto é através... o modo de fazer esta marcação prévia está na página, facilmente se encontra, porque aquilo aparece na página de abertura, logo, em que diz o balcão digital e clicando, vais facilmente e encontras o caminho com alguma facilidade. Quanto aos pedidos de intervenção que entendam formular ou queiram formular em qualquer contexto, também o que é aconselhável é, na página de abertura da ACT, há logo do lado direito, assim de uma forma muito direta, um conjunto de janelinhas verdes, com fundo verde, em que, por exemplo, uma delas é faça aqui a sua denúncia ou queixa, acionam, depois seguem o caminho. Tem que fornecer um endereço eletrónico, depois aparece um formulário onde fazem a descrição, a identificação, vossa e da empresa e a matéria que pretendem reclamar, e depois isso vai logo direcionado para o centro local da zona da empresa, que tem a seu cargo, digamos, em termos de jurisdição, o espaço geográfico onde se situa a empresa, o local da empresa, e depois é passível, naturalmente, é analisado em função de integral de uma matriz de prioridades e depois é assegurada a intervenção. Portanto, isto pode e deve ser feito, porque é o modo mais ágil. É o modo mais ágil de fazer um pedido de intervenção, é com recurso à página. Também nessas janelinhas de fundo verde, encontram ao fundo a simulação da compensação, isto é, quando cessar qualquer contrato, podem ir lá preencher um formulário para ficarem pelo menos com uma ideia aproximada dos valores que correspondem aos créditos que decorrem, que se vencem e os que decorrem da cessação de contrato. Esta marcação prévia para atendimento telefónico também pode ser feita e vai para o Centro Local de Baixo Voga, aqui em Aveiro. O que é que acontece? Quando é acionada a marcação prévia através do SIGA, é contactado o serviço local e o serviço local depois vai fazer uma marcação de um dia, de uma determinada hora, para serem contactados telefonicamente. Portanto, nesse dia e nessa hora vai ser. Este nacional podem fazê-lo a toda a hora, aliás também na própria página, ao fundo, há lá se virem um bonequinho que até uma janelinha também verde, no fundo, no canto inferior direito, em que diz liga-nos, portanto acionam aquilo, fornecem o número de telemóvel e tal, e é de fácil acesso. Pronto, e não os maço mais, e estou ao vosso dispor para as questões que entendam colocar, e naturalmente, que na medida do possível procurarei dar resposta, como é óbvio. E obrigado a todos pela audição. Muito obrigada, Dr. Luís. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Estejam à vontade. Claro. Ou se quiserem podem escrever também, aqui por mensagem. Obrigada, Verena. Eu vou fazer, então, na verdade, não é uma pergunta. Primeiro, agradecer ao Dr. Luís, porque, na verdade, foi uma aula mesmo sobre a legislação de trabalho. Muitas informações, muitas coisas para a gente guardar, principalmente para a gente que é imigrante, é difícil, porque tem muitas questões que algumas são semelhantes, outras são diferentes do nosso país, e às vezes a gente não consegue perceber de que forma, por exemplo, que a legislação acontece aqui em Portugal.
Na verdade, eu não fiquei com muitas dúvidas, mas eu anotei algumas coisas e eu queria fazer uma pergunta, na verdade, sobre o contrato de trabalho a termo. O contrato de trabalho, ele acontece independente se a pessoa emite, se ela emite nota ou se ela não emite nota. Todos as pessoas que tenham uma relação, um vínculo de trabalho, ela tem que ter um contrato de trabalho? É uma pergunta essa. Contrato de trabalho escrito, é? Isso. Não, o contrato de trabalho só tem que ser escrito para determinado tipo de contratos. O contrato a termo, por exemplo, obrigatoriamente tem que ser celebrado por escrito. O contrato com qualquer trabalhador estrangeiro também tem que ser obrigatoriamente ser escrito. Mas, por exemplo, há situações, o contrato em que se garante logo um título de alguma efetividade, não tem que ser escrito. Isto é, se a pessoa, imaginemos, vamos falar agora para um trabalhador nacional, Sim. é contratado, é legalizado, quando entra, é legalizado, ao fim de 90 dias, se nenhuma das partes fizer cessar o contrato mediante uma comunicação à outra escrita, a pessoa passa a ser aquilo que se designa como um trabalhador efetivo, e sem ter havido nenhum contrato escrito. Portanto, o contrato escrito, o contrato a tempo parcial, por exemplo, também tem que ser obrigatoriamente escrito. Portanto, há determinado tipo de contratos que têm que ter forma escrita. Há o contrato, sobretudo, por tempo indeterminado, como se designa, não tem que ser escrito. E, portanto, basta a instrução e se a pessoa continua a trabalhar para além dos 90 dias, automaticamente cria um vínculo definitivo à empresa, permanente. E aí a empresa comunica, então, o serviço do Estado, que essa pessoa passa a estar efetiva na empresa após esses 90 dias. Não precisa de fazer isso. Porque repare, o que ele tem que comunicar sempre é a admissão desse trabalhador, como qualquer outro, mesmo quer seja um contrato a termo, um contrato a tempo parcial, um contrato com um trabalhador estrangeiro, ou nesse tipo de vinculação, o que é essencial é a comunicação da admissão à Segurança Social. É o que o senhor disse, que qualquer trabalhador tem que ser comunicado desde o primeiro dia que ela começa Desde o primeiro dia, não, eu diria que nas 24 horas anteriores à admissão. Sim. Ou até às 24 horas após a admissão, desde que haja algum motivo justificado. E, portanto, eu chamei a atenção isso num contexto em que as pessoas, muitas vezes, enfim, ou pedem-se os documentos, e as pessoas, pronto, dão os documentos, mas depois nunca mais vem o contrato, tal, e não sei o quê. E depois isto às vezes arrasta-se por muito tempo. E as pessoas às vezes têm alguma inibição em exigir que o contrato apareça, para poderem ter a garantia de que têm um contrato escrito, porque a garantia, no caso dos trabalhadores estrangeiros, exige um contrato escrito. E depois, e às vezes o empregador, se houver algum propósito de se furtar ao cumprimento de obrigações legais que tenha, às vezes deixa andar. Nós já temos tido casos de pedidos de intervenção que as pessoas estão há um ano, estão há meio ano, etc., e sem estarem sequer legalizadas. E a legalização está garantida só com a comunicação e, desde logo, com a comunicação de admissão à Segurança Social. E eu disse outra coisa, que é, caso tenham dúvidas se foi feito ou não, porque muitas vezes o empregador, eu acho que em regra quase, o empregador não entrega ao trabalhador o comprovativo dessa comunicação à Segurança Social da admissão, que é obrigatório. E ele muitas vezes não entrega. Portanto, e por isso é que eu aconselhei sempre a que se tenha um mínimo de dúvidas sobre isso, que o próprio trabalhador ou trabalhadora comunica à Segurança Social. Comecei a trabalhar naquele dia, tal, para a empresa, tal. Aliás, é através de um... Peço desculpa. Tenho que fechar aqui isto, peço desculpa. Pronto, ok. Era a apresentação que ainda estava aí. E de modo que isso é focal, porque há continua a verificar-se muitas situações de trabalho não declarado. Sim, mas um dos problemas é porque, principalmente o trabalhador que vem e não está regularizado em Portugal, muitas vezes tem um medo de tomar as medidas cabíveis, obviamente, e eu acho que um dos medos que o imigrante tem nesse sentido é quanto à eficácia da lei.
se a lei em Portugal realmente, por exemplo, pune ou faz com que a legislação seja cumprida de fato, porque nós sabemos de situações em que as pessoas trabalham muitas vezes mais horas do que o permitido, em regimes completamente arbitrários, e a minha pergunta é, o Estado deve saber mais ou menos, por exemplo, um perfil das empresas que tem esse tipo de conduta, alguma coisa nesse sentido. Mas eu queria saber, é uma pergunta, Claro, desculpa, claro. porque eu venho do Brasil, então a gente pergunta por quê. Pronto, não temos de facto, poderíamos ter, mas não temos legais que nos permitam. Naturalmente que temos a percepção que resulta da nossa atividade inspectiva. Isto é, eu diria, se me perguntarem quais são os setores onde predomina mais o trabalho não declarado, eu sei quais são. Ninguém me disse, mas eu sei, pela experiência, pelo conhecimento que temos do mundo do trabalho. Seguramente a hotelaria, o comércio, a construção, enfim, são setores que estão, de certeza, assinalados como com presença significativa de trabalho não declarado. Porquê? Porque também são atividades que se prestam muito à mobilidade das pessoas. E, portanto, muitas vezes os empregadores aproveitam-se de algum modo disso. E agora a questão, isto só porque o problema é, e estava a falar e bem, a lei de facto sanciona, permite sancionar esse tipo de comportamentos. Mas a verdade é que muitas vezes depois faltam os meios de prova. A ACT não se pode basear nos testemunhos das pessoas, só o tribunal é que pode dar valor aos testemunhos das pessoas para provar seja o que for. E por isso é que eu dizia, a confirmação da comunicação de admissão, a exigência da entrega do recibo, a exigência do contrato, desde logo escrito, quando ele é exigível, a exigência do recibo, a questão de ter um mapa de horário de trabalho e de verificar se há um registro. A pessoa sabe se é feito um registro de tempo de trabalho diário. Dia a dia, o empregador tem que ter um registro, onde consta a hora que começou o trabalho, a pessoa, a hora que interrompeu, a hora que retomou e a hora que acabou. E a lei coloca essa exigência justamente para que o sistema de controle público, através da ACT, possa ter um resultado mais significativo em termos da ação que desenvolve. Porque eu se vou a um local de trabalho e não há registro de tempos de trabalho, não há mapa de horário de trabalho, a pessoa não está legalizada, eu posso sancionar o empregador. O problema é a prova relativa. Imaginemos que aquela pessoa está lá há 6 meses. A lei permite-me sancionar o empregador com uma penalização até de 6 meses de contribuição para a Segurança Social, etc. Mas isto não garante, no essencial, os direitos do trabalhador. Só pode dar fundamento digamos, a sancionamento. Ora, as coimas são aplicadas à empresa, mas o trabalhador, em bom rigor, não vai beneficiar das coimas. Ele só pode beneficiar se daquela atuação resulta a regularização da situação reportada a todo o tempo que a pessoa lá esteve. Ora, como não há registros, nada que documente, e isso para nós é que é o fundamental para podermos agir, é ver estes registros, estes documentos, porque na falta deles vamos depender em absoluto da prova testemunhal. E eu não posso. Vou hoje a um local de trabalho, eu sou uma pessoa, fazemos em regra, trabalho. Quando é que entrou? Entrou em tal data e tal. Imaginemos que já entrou há algum tempo. Ou seja, depois confronto o empregador com isso. Imaginemos que o empregador não confirma isso. Diz, não, está cá só desde ontem. Eu não posso dar como provado, em função das declarações do trabalhador, que a pessoa está lá desde a data em que ele disse. Uhum. Nem posso, pelo contrário, também dar razão ou valor ao testemunho do empregador. É por isso que nós procuramos sempre o melhor modo de prevenir isso. Há duas situações. O melhor modo de prevenir isso é garantir este cumprimento, ou pelo menos confirmar, ou pelo menos não deixar arrastar as situações que vos mereçam dúvidas sobre a legalidade. Procurarem, num tempo muito próximo da admissão, logo algum esclarecimento, alguma informação, algum apoio, para saberem melhor como é que devem agir nesse contexto. Nas situações em que isso se arrasta, é denunciar. E denunciar é um dever cívico. Todos temos. Porquê? Porque quer por uma questão da necessidade de proteger, da obrigação de proteger as pessoas e garantir a proteção que só a legalização confere, a proteção social que só a legalização permite, e por outro lado, sancionar também algum tipo de comportamentos. É evidente que se nós, digamos, as ações por iniciativa, nós também fazemos ações por iniciativa. Nós não somos uma inspeção que só atua em função dos pedidos que nos chegam. Por exemplo, no âmbito do trabalho não declarado, por exemplo.
ou da segurança e saúde, quando podem estar em causa o risco para a vida ou saúde dos trabalhadores, nós temos muitas ações durante o ano inteiro por iniciativa. E o que fazemos nessa circunstância é um bocadinho o que estava há um bocadinho a perguntar, e bem, que é evidente temos de ter uma percepção de quais são os setores onde há mais problemas, senão não podemos pôr-nos aí a bater a todas as portas à procura seja do que for, não é? Vamos ao comércio, vamos à hotelaria, enfim, de modo organizado e pensado. E, portanto, é um bocadinho prevenir por um lado, e prevenir é verificar o cumprimento destas obrigações legais dos empregadores logo no início da relação de trabalho, para isso não se arrastar, ou arrastando-se, em qualquer circunstância, denunciar as situações. Porque há também uma coisa que é uma garantia para as pessoas, que é, qualquer inspetor tem um dever de sigilo. Quer dizer que nunca pode identificar ou dar a conhecer o autor da denúncia, a não ser que a pessoa procure uma autorização da própria, quando são questões muito, muito específicas e que, portanto, não se podem tratar para, digamos, para algum conjunto. Se a pessoa diz, eu estou ilegal ao serviço desta empresa, estou ilegal, estou cá desde tal data, é evidente que nós não vamos à procura daquela pessoa só. Nós vamos verificar, vamos ouvir todos os trabalhadores que lá tenham presença no dia em que lá formos. Portanto, nunca pode haver sequer a possibilidade de vir a ser conhecido o autor ou a autora da denúncia. Portanto, isso é uma obrigação, um dever de sigilo profissional que todos os inspectores têm. Portanto, as pessoas têm que confiar e nós, enfim, porque nós carregamos connosco um estigma de alguma suspeição sempre, à volta, à nossa volta. Nós sabemos disso e temos que lidar com isto de uma forma de não nos mostrarmos muito melindrados com isso. É natural que as pessoas tenham desconfianças, que tenham suspeição. É natural que as pessoas não seja fácil confiarem, muito menos nas autoridades. Nós temos é que ser capazes, do modo como desenvolvemos a nossa atividade, de nos mostrarmos confiáveis e de procurarmos merecer a confiança das pessoas quando pedem a nossa intervenção. E é por isso que nós, a identificação dos pedidos, a identificação é sempre um fator que se pede. Porquê? Desde logo para averiguar em que qualidade é que a pessoa está a reclamar. Porque às vezes também há reclamações que, digamos, em que a qualidade das pessoas não os posiciona para poderem ter acesso a qualquer informação que decorra da ação inspectiva, não é? Um anónimo que envia, imaginemos, também é possível fazer denúncia anónima, mas o que é que acontece? Um anónimo que denuncia, desde logo não vai ter possibilidade de conhecer o resultado da ação inspectiva. E nós aceitamos de bom grado a responsabilidade de termos que prestar contas em termos do resultado daquilo que fazemos a quem pede a nossa intervenção. E é por isso que, em regra, pedimos a identificação das pessoas. Há um dever de sigilo, quer dizer que a pessoa tem que ter a garantia de que o nome dela, a identificação da pessoa, não pode ser sequer dada a conhecer. Isso corresponde a uma quebra de um dever profissional que pode levar a um procedimento disciplinar de qualquer inspetor que incorra numa situação dessas. E, portanto, fazermos um bocadinho disso, digamos, através desse modo, procurarmos tornar mais confiável o resultado daquilo que fazemos e que as pessoas confiem mais nas instituições, que muitas vezes é difícil por diversas circunstâncias. E sabemos que é difícil. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Doutor Luís, muito obrigada. Nada. Mais uma vez. Eu que agradeço, disponham sempre, contem connosco para aquilo que possamos ser úteis. Nós depois vamos disponibilizar a sua apresentação aos participantes. Com certeza, isso agradeço. A apresentação já fica disponível, tenho que enviar, não é? Ou não? Sim, não é, Rui? Sim, envie para nós, sim, doutor Luís. Muito obrigada. Já não, mas amanhã com certeza que bem. Está bem? Certo. Depois agradecer de facto o favor de fazerem chegar isso porque há lá muita coisa que nos foram no novo, não havia tempo, não podia haver tempo. Pois é. E portanto também é importante que as pessoas depois tenham alguma coisa que possam consultar, de obter mais alguns esclarecimentos adicionais relativamente àquilo que foi tratado. Está bem, doutor Filipe? Muito obrigada e muito obrigada também a quem participou. Com certeza. Obrigado a todos também, até breve. Até uma breve oportunidade. Obrigado. Muito bem, adeus.
Obrigado. Obrigado.